Resultado ruim, mas acima de tudo, um péssimo desempenho. Nós não temos justificativa para dar. Uma equipe que não competiu, uma equipe que se desorganizou muito facilmente, uma equipe que não se impôs fisicamente nem mentalmente. Então a gente lamenta, a gente tem que pedir desculpa para o torcedor, que hoje foi a pior apresentação, pelo menos sob o meu comando, desde que eu cheguei. E uma atmosfera toda favorável. O torcedor que acreditou, que veio, nos apoiou quase o tempo todo. E aí no final a cobrança, ela é natural. Esse tipo de cobrança, ela é natural dentro do campo. E a gente tem que pedir desculpa e vou além, né? Se a gente tivesse a possibilidade, tinha que devolver o dinheiro de quem veio aqui. Porque hoje, infelizmente, eu me sinto envergonhado como comandante, não fujo da minha responsabilidade, mas uma atitude dessa a gente não pode ter nem próximo disso, se a gente pensa realmente em reverter a situação. Então não é só a questão de jogo, mas sim a questão mental, a questão da gente saber que a Série B, ela não é só jogada, ela tem que ser competitiva. E hoje nós desejamos muito, mas muito mesmo a competir, e a gente lamenta mais ainda pelo fato de ter feito um grande jogo contra o Juventude, de ter competido, de ter se imposto, a gente se impôs tecnicamente, taticamente e mentalmente, e hoje faltou tudo. O professor, o técnico Alan está falando aqui também que com relação ao jogo da equipe do ABC, a derrota para a equipe do Guarani pelo placar de 1-0 na Arena da Jampa. O rendimento ele foi geral abaixo, O Wallace tentou construir algumas situações, não estava competindo, e a gente precisa de jogadores naquela função, até pelo fato da gente não jogar com característica de volantes defensivos, nós não temos no elenco, com exceção do Reis, que é um pouco próximo disso. Nós precisávamos de um pouquinho mais de dinâmica, um pouquinho mais de intensidade, e a gente optou por essa troca, pela entrada do Ramon, ter um pouco mais essa característica. Professor, com relação às saídas do Wallace, ele tem conseguido nessas duas partidas fora de casa dar alguns passos interessantes, dar assistências importantes, mas nos últimos jogos também ele sempre vem sendo sacado da equipe, Por quê? Na sua avaliação, ele tem sempre saindo da equipe? As outras substituições foram mais pela questão física. Hoje foi uma questão de intervalo, de opção tática e técnica, e aí uma coisa, outra coisa. Hoje foi justamente para a gente ter um pouquinho mais de dinâmica, um pouquinho mais de intensidade, e foi o que o Ramon, pelo menos no começo do segundo tempo, propôs. Sobre as peças, indo principalmente também, Alan, chega a se preocupar um pouco, porque são dois defensores que se especulam a saída, também a do Júnior Todinho, que foi confirmada hoje, e a reposição, ela é para ontem, deve chegar o quanto antes? Estamos atrás, nós estamos buscando soluções dentro da nossa realidade financeira, dentro do que o mercado oferece para nós. Eu falo que a janela de inverno, vamos dizer assim, essa janela de abertura, ela teria que ser para pequenas correções, mas nós estamos reformulando o elenco e a gente espera que essa resposta seja dada de imediato e principalmente no segundo turno, que a gente também não pode entrar em desespero e saber que temos 20 partidas para disputar, mas temos que ter uma atitude totalmente diferente do que nós tivemos hoje. Professor, existe essa briga para trazer o jogo aqui para a Arena das Juras, muito por favorecer o estilo de jogo que o ABC vinha apresentando. O que é que aconteceu de errado hoje que o ABC não conseguiu ir na mesma sequência? Tudo. Nós temos que assumir a responsabilidade que foi um jogo péssimo. Não salvou ninguém. A realidade é essa. Nem nós fora de campo, nem eles dentro de campo. As substituições não acabaram surtindo o efeito que a gente esperava. Dentro de campo a gente não conseguiu dar a resposta com o time que iniciou e a gente precisa assumir a responsabilidade. O esforço da diretoria e principalmente o torcedor que nos apoiou, 12, 13 mil pessoas, mostra a força da nossa torcida. Agora só falta a gente contagiar o torcedor. A energia ela não tem que vir de fora, ela tem que vir de dentro, ela tem que ser sustentada por nós pelas nossas atitudes. E hoje faltou demais atitude. Eu sou da opinião que dentro de campo pode errar, as coisas podem não acontecerem, mas atitude e competitividade ela tem que existir sempre. E hoje faltou isso, e o que mais me deixa irritado é isso. O fato de você perder, existem inúmeras maneiras de você perder. Como aconteceu em algumas situações, nós fomos cobrados, mas estivemos muito mais próximos de vencer e de ter uma postura de reação do que nós tivemos hoje. Então que hoje sirva de exemplo, e nós vamos chacoalhar a árvore sim, nós temos que fazer algumas mudanças, nós precisamos experimentar algo novo, criar um fato novo,
para que a gente possa reagir o mais rápido possível, porque daqui a 3 dias nós vamos enfrentar um dos líderes do campeonato e se tiver essa atitude, mais uma vez nós não vamos conseguir o resultado. Ô, professor, a falta de resultados ela é muito maléfica, né? O ABC hoje está na lanterna tendo um jogo a mais do que o Avaí, por exemplo, que conseguiu vencer o jogo deles hoje. Como é que o senhor tem se sentido, né, em termos assim, de continuidade do cargo, né? Como é que o senhor se mantém motivado nesse momento a acreditar ainda que o ABC pode sair dessa situação? Duas situações distintas, questão de especular, né, de saída ou não, isso aí tem que perguntar para o presidente, para a diretoria. Agora, a questão de motivação, o mínimo que a gente tem que ter, até porque a gente recebe muito bem para isso, a gente trabalha todo dia para isso, é motivação diária de acordar, sair de casa e vir trabalhar, e vir jogar, fazer o nosso melhor. Isso não só no dia do jogo, mas no dia a dia. Eu sou uma pessoa motivada por natureza, cara. Eu sou uma pessoa que saiu de uma situação muito difícil, né, para poder virar atleta profissional, que saiu com 10 anos de casa, então não tenho medo de nada. Eu tenho medo só de quando a gente tem uma postura que falta da gente. Quando o adversário te envolve, quando o adversário joga melhor que você, o que não foi o caso, uma partida ruim das duas equipes, das duas. A gente acabou perdendo pelos nossos erros e principalmente pela nossa atitude. Então a nossa atitude ela tem que mudar. Cobrei depois de uma maneira até que não é convencional eu cobrar, e não é pelo fato de estar de cabeça quente, irritado, não, é porque hoje a gente deixou muito a desejar e vamos cobrar internamente, continuar cobrando, procurando mudar, procurando achar solução. A partir do momento que a diretoria analisar que as soluções não estão sendo as possíveis ou as máximas que a gente pode tirar dos jogadores, é natural que exista alguma coisa, mas isso não me preocupa nem um pouco. Existe a questão da multa, tanto de um lado quanto para o outro, e a gente no futebol, o treinador ele tem que assumir responsabilidade. Então a gente sabe o que esse grupo pode dar, e é por isso que eu estou muito irritado, porque a gente já demonstrou isso, já conseguiu superar adversários muito mais difíceis, com todo respeito ao Guarani, conseguimos fazer partidas muito mais equilibradas, e hoje, infelizmente, nós deixamos muito a desejar, e repito mais uma vez, a gente tem que se desculpar com o torcedor que acreditou, que apoiou, tem que se desculpar com a diretoria que fez força aqui para trazer o nosso jogo para cá, numa situação de gramado melhor, e temos que assumir a nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo não entrar em desespero e seguir trabalhando. E como olhar para o cenário da competição, a sequência da competição, dentro dessa avaliação que você fez sobre um desempenho ruim, que não foi exatamente técnico, foi muito mais mental, foi muito mais de ânimo. Como é que resolve uma questão dessa na situação em que o ABC se encontra hoje? São 11 derrotas, a pior campanha da Série B, um jogo a mais e mesmo assim é um lanterna. Como é que resolve essa situação interna, que não é técnica, não é tática, é uma questão anímica? Eu acho que a gente tem que olhar também o outro lado, como eu falei, nós temos aí 20 partidas para disputar, ainda é muito possível, e enquanto a gente tiver possibilidade, seja ela de 1%, de 0,5%, a gente tem que acreditar e trabalhar para reverter a situação, e eu tenho convicção também que esse grupo tem experiência suficiente para dar uma resposta que a gente espera, que a gente trabalha, que a gente cobra. Então esses dois fatores, né, de ter ainda 20 partidas pela frente e ao mesmo tempo a gente se espelhar naquilo que a gente fez de melhor em muitas partidas, jogando até mesmo fora de casa contra adversários muito mais difíceis, a gente usar isso de exemplo, subir a régua, né? Não temos mais espaço para oscilar, nós temos que entender isso. Então essa oscilação, principalmente em termos de atitude, eu acho que não pode acontecer mais, tenho certeza que não pode acontecer mais, e a gente vai cobrar para que não aconteça. A gente sabe que o jogo de hoje passou bem. Praticamente todo mundo não teve uma atuação muito acima, mas em alguns o torcedor pegando no pé em alguns, principalmente no sistema defensivo, e também com o Simão. Em muitos momentos a torcida como também lidar com essa situação pontual, né? Cada atleta tem uma conversa diária para tentar manter a cabeça dos atletas nos lugares para que nada saia do controle. Da confiança, a mesma coisa que o torcedor quer, nós também queremos. Que o jogador desempenhe, que a gente consiga a vitória, que a gente faça as melhores escolhas, que a gente possa competir com qualquer equipe. Eu não vejo uma culpabilidade do Simão no gol de hoje. Hoje eu vi um desvio muito rápido na frente dele. Eu vejo sim uma falta de imposição física, principalmente nas bolas aéreas do nosso sistema defensivo, e isso eu cobrei. Nós não podemos tomar gol de bola parada, nós podemos tomar gol de qualquer maneira. De bola parada é 50% para o adversário, 50% para você. Então nós temos que ter uma imposição maior.
assumir essa responsabilidade dentro de campo, de atacar a bola, de saber se defender com mais qualidade e tomar as decisões no momento que você tem dificuldade. Eu sempre aprendi isso, até quando eu jogava. No momento que você tem dificuldade do jogo, você tem que simplificar. Você não tem que assumir responsabilidade sozinho. E faltou isso para nós. Nós queríamos dar uma resposta, muitas vezes, para sair dessa situação e acabávamos tomando decisões terríveis, horríveis. Né? Não só pela questão técnica, mas principalmente pela questão de movimentação tática, que ficou muito aquém daquilo que a gente vinha fazendo. Ô, professor, faltam praticamente aí 12 dias, né, para a janela se fechar novamente, e agora se fecha de uma maneira definitiva. O senhor acha que está um pouco devagar, assim, ó, o ABC nessa questão de anunciar os reforços? Chegaram o Bressan, né, o Fabrício está aí para ser anunciado também, mas assim, são 12 dias, né, a janela duraria 30, como é que o senhor tem avaliado isso? Nós estamos trabalhando praticamente, não é só no sentido figurado, mas nós estamos trabalhando praticamente 24 horas para monitorar o mercado, para ver condições, e aí entra uma realidade que é difícil, mas que é a realidade. O jogador olha a situação, pensa duas vezes em vir, principalmente não só pela colocação da tabela, mas por circunstâncias que atrapalharam demais, né, no jogo passado, de questão de violência, de invasão. Nós perdemos, eu posso falar tranquilamente, perdemos 3 situações de contratação depois do que aconteceu. E eu tenho certeza que não foram torcedores que amam o clube. Torcedores que amam o clube estavam aqui apoiando a gente durante praticamente os 90 minutos. Então tudo isso atrapalha, mas nós estamos nos movimentando, nós não podemos deixar de acreditar, principalmente que esses jogadores que chegaram possam dar uma resposta melhor. E aquilo que eu falei, aqueles jogadores que não estão dando essa resposta, nós também estamos pensando não só na chegada, na saída também. Você falou sobre o Wallace, né? Respondeu, parte técnica, também física, ele que vinha bem, né? Nos últimos jogos. E as outras substituições, como é que você analisa? Só terminar o raciocínio aqui em relação à tua pergunta, a gente está atrás do mercado para que a gente possa reforçar principalmente setores que a gente sabe que tem muita carência. Hoje, se o Gedeilson toma o 3º amarelo, mais uma vez, nós não teríamos um lateral disponível. Então são situações que a gente vem conversando com a diretoria, com a presidência, e dentro da nossa realidade financeira, a gente vem procurando soluções. E a questão do Wallace é natural, como eu falei, né? Os últimos jogos as substituições foram principalmente pela questão física de desgaste, e hoje a gente optou pela mudança do Ramon, que é um jogador que dá uma dinâmica maior.